quando a gente começa a construir as bases de movimento do método, entender como esse corpo funciona, a gente inicia sempre pensando na nossa coluna. Não só a coluna, a gente vai acabar vendo que o corpo do Winner é um corpo completamente integrado. Então não só a coluna da cervical ao cóccix, mas tudo que isso interfere tanto na nossa postura quanto no nosso alinhamento. O Winner olha através, óbvio, de uma biomecânica, mas acolhendo o que essa coluna vai reverberar de acordo com o que a gente tem de sensações, sentimentos e proteção. Então, só pra gente lembrar, se a gente olhar um cachorro e ele tá muito feliz, esse cachorro vai estar com o rabo levantado e com a orelha levantada, com o olho mais desperto. É um cachorro que a gente percebe que ele tá vivo, que ele tá aberto, que ele tá disponível para correr, enfim, ou fazer qualquer coisa. Quando esse cachorro leva uma bronca, automaticamente ele coloca o rabo entre as pernas, a orelha dele baixa, todo o tronco dele se curva e ele tenta ficar menor como uma forma de proteção. A gente veio, somos animais e viemos do quadrúpede, então a nossa evolução foi uma evolução que chegou no bípede. Então muita coisa que acontece no nosso corpo ainda tem imagens e resquícios de um corpo mais primitivo. Então se a gente parar para pensar antes de olhar as nossas curvas, quando a gente está triste, com emoções que não me remetem às coisas muito de exposição, o meu peito entra, os meus ombros fecham, normalmente o meu olhar cai, toda a minha postura vem para uma postura mais antálgica, o meu quadril tende a vir para frente. Quando a gente está feliz, recebe uma boa notícia, está num passeio, enfim, alguma coisa que me remeta felicidade, eu quero expor isso, então o meu peito enche, todo o meu corpo se propõe por uma possibilidade de movimento muito diferente. Então é isso que a gente vai entender, que a nossa postura e a nossa coluna vai reagir de acordo com tudo que estiver acontecendo na minha vida. Então se a gente parar para prestar atenção, a nossa coluna ela tem duas lordoses e duas cifoses. A gente faz uma curva, né? A primeira curva da lordose da cervical, a nossa torácica faz uma leve cifose, a nossa lombar faz mais uma lordose e eu tenho o meu sacro e o meu cóccix que eles fazem uma nova cifose. Se eu prestasse atenção e se a gente voltasse lá para a evolução, o meu cóccix iria fazer o oposto, a gente ia ter mais uma curva, que é a curva última desse cóccix que virou esse rabinho para dentro, ele iria se dispor, iria virar uma cauda, um rabo, enfim, alguma coisa assim. Então, o corpo do Winner a gente já começa estruturando um pouquinho diferente. A gente pensa que a gente tem a curva lordose, cifose, lordose, cifose e uma lordose que abrange a minha diagonal e vai pesando como um rabo de dinossauro, fazendo com que eu tenha um corpo um pouco mais pesado, tridimensional, fazendo com que automaticamente a minha postura já fique diferente. Mas é importante a gente entender que o tempo inteiro no Winner a gente vai buscar uma coluna neutra, não uma coluna neutra exacerbada de quem não tem curvas ou quem tem muita retificação, mas a coluna neutra para descarga de peso que seja possível para cada aluno. E a pergunta que eu faço para vocês é: como esses ossos se mexem dentro do nosso corpo? Como faz para eu ter uma cadência balanceada desses ossos para fazer com que eu tenha uma coluna móvel, forte, estabilizada e com possibilidades de movimentos? Então a gente entende que a gravidade vai me ajudar ou não a manter essa minha coluna organizada, e quem recolhe esse impacto da gravidade e de tudo que eu vou fazer de movimento começa por essas curvas da minha coluna. Então a coluna tem uma coluna com boa estrutura, é o nosso início de tudo, vai fazer com que nosso corpo tenha uma descarga de peso melhor, que eu consiga centralizar esse peso de forma mais tridimensional para o meu corpo, que eu abra as sensações para esse corpo
mais tridimensional que integra de acordo com o que eu faço no meu dia a dia. Isso não significa que a gente vai entender que a coluna só dependa do osso, porque por mais que a gente tenha os ossos da coluna e eles têm possibilidade de movimento para rolar entre eles e que tenha líquido que lubrifique, que eu tenha os nossos discos, que tudo isso seja revertido de ligamento, passado por músculos internos e propague para o nosso corpo inteiro, a gente entende que para eu ter um corpo dançante, com cadência, dentro desse meu corpo, né, para esses ossos terem essa cadência e essa mobilidade, eu preciso gerar uma tensão no meu corpo, que nada mais é do que um saco desses ossos, que se esse saco tá sem movimento, se esse saco tá murcho, todos os ossos estão colapsados. Se esse osso, se essa sacola tá inflada, eu tenho a possibilidade desses ossos se estruturarem de uma forma diferente, que nada mais é do que nossa tensibilidade, né? Essa força em expansão e em tração que mantém esse meu corpo de pé.